Que alegria Cristo ressurgiu. No Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco." Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência deles para que pudessem entender as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos meditando sobre as obras corporais e espirituais, obras de misericórdia. E hoje nós nos atemos à obra corporal de vestir os nus, ou seja, de dar assistência a quem tem a necessidade também de coisas materiais, as vestes, e de tudo aquilo que também envolve a vida prática, e uma obra de misericórdia espiritual, que é perdoar as injúrias sofridas. A liturgia de hoje nos convida a reconhecer Jesus ressuscitado no meio de nós. Ele está presente, vivo, e nós também somos chamados a acolher a missão que esse mesmo Cristo hoje nos confere. Então a palavra hoje vai nos mostrar a força transformadora da ressurreição, como nós já ouvimos na primeira leitura. Pedro, que anuncia com coragem que aquele mesmo Jesus que foi rejeitado, morto, agora se encontra ressuscitado. E Pedro diz mais ainda: ele vai chamar o povo à conversão. Então nós vemos que a conversão não pode estar presente apenas na quaresma, tempo de preparação. A conversão tem que acontecer de forma mais profunda e tem que se manter, sobretudo, no tempo pascal e adiante. Ou seja, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser
tida apenas como uma boa notícia, tem que ser um chamado à mudança de vida, ou seja, conversão. O Evangelho de hoje nos coloca diante dos discípulos que estão medrosos, assustados, e eles tinham motivo para isso. Afinal de contas, Jesus havia morrido, havia sido morto, e eles poderiam sim ser mortos por conta de serem seguidores de Jesus Cristo. Se Jesus foi tratado como um criminoso, morrendo naquela que era a morte mais vergonhosa da época, o que dizer então dos seus seguidores, que pelo fato de acreditar em Jesus, já eram tidos também como criminosos? Eles se recolhem, eles estão tentando assimilar tudo aquilo que aconteceu, ainda que Jesus já tivesse prometido que ressurgiria. De repente, Jesus aparece ressuscitado no meio deles. Mesmo medrosos, eles continuam juntos, continuam em oração. E Jesus diz: a paz esteja convosco. É o primeiro anúncio do Senhor, é o primeiro dom que Ele dá, a paz. De que adiantaria ter tudo se não tivéssemos a paz? De que adiantaria até mesmo ter alguns problemas resolvidos externamente, se dentro de nós não houvesse a paz? Então, a paz que o Senhor quer dar é justamente aquela que é transbordante, que nasce do coração humano, que brota do interior e vai também alcançando as outras realidades da nossa vida. Os discípulos ainda assim ficam com medo, mas eles também se alegram. É um misto de sensações, de emoções que eles vivem, e eles não estão sendo capazes de acreditar que aquilo está acontecendo. Parece que é algo irreal. E Jesus sabe que esses homens no fundo creem, mas eles precisam de uma fé que seja mais madura, e é por isso que Jesus mostra concretamente que é Ele mesmo. O mesmo Jesus que morreu é aquele que agora está ressuscitado no meio deles. Jesus então pede algo para comer e lhe oferece um peixe assado. Em outra passagem, antes de passar pela morte, Jesus também já havia comido um peixe com os discípulos. Jesus já havia pedido inclusive água à samaritana, e novamente ele pede de comer. Mas será que ele precisa? Não. O seu corpo não necessita mais de alimento físico, mas o Senhor come para mostrar que é Ele mesmo, não é um fantasma. Então, a ressurreição não pode ser vista como um mito, uma ilusão, não pode ser encarada como algo simbólico, né? Uma ideia. Ela é real. Apesar de nós termos muitos elementos simbólicos na Sagrada Escritura, e falar de algo simbólico não quer dizer que é algo mentiroso, é algo que revela uma coisa maior. É isso que é o sentido do símbolo, né? Mas a presença de Jesus aqui não é simplesmente simbólica, ela é real, embora ela se apresente também através de símbolos. Então nós vemos que Jesus é aquele que, além de comer com os discípulos novamente, ele mostra as suas mãos e os seus pés. Por quê? É ali que estão as chagas do Senhor, as marcas da sua paixão, que agora se tornam marcas da vitória do Senhor. O ressuscitado é aquele que mostra que os momentos de sofrimento são passagens para a glória. Então Jesus é aquele que mantém as suas chagas, porque a experiência de dor ela não é apagada, ela é transformada. Existem cicatrizes físicas mesmo, né? Que nós carregamos, que contam histórias. Então vamos pensar numa mãe que deu à luz e depois carrega consigo uma cicatriz. É uma cicatriz da vitória, né? Outras cicatrizes até mesmo de tantos acontecimentos muito difíceis,
mas que mostram superação, ainda há vida. A pessoa permanece viva, então a vida prevaleceu. As cicatrizes aqui não são motivo de vergonha, mas são marcas desta vitória alcançada e por graça de Deus. Jesus, então, depois de mostrar as suas mãos, os seus pés, abre a inteligência deles. Eles não precisam apenas enxergar fisicamente, eles precisam enxergar como um todo, também através de uma vida espiritual, com olhos espirituais. E assim que nós vemos que Jesus, sendo o mesmo que foi crucificado e agora está ressuscitado, nos convida a ser as mesmas pessoas que se propuseram a se converter na Quaresma e querem manter-se se convertendo agora no tempo de Páscoa também. Então nós não podemos deixar a caridade apenas para aqueles 40 dias. Eu já ouvi de algumas pessoas: bom, agora tudo voltou ao normal, né? E algumas até um pouquinho antes da Páscoa diziam: as coisas já estão prestes a voltar ao normal. Eu perguntava: o que é voltar ao normal? Aquelas práticas que a gente faz, né, padre, nesse tempo de Quaresma, depois, né, já não vai ter mais isso. Então, olha que ideia é essa que às vezes nós carregamos, né? Como se a caridade fosse própria apenas de um tempo, normalmente Quaresma ou Natal, para muitos. Como se a penitência não fosse necessária em outros momentos, e a oração mais intensa só em algumas quaresmas, né? Sejam elas quais forem, a própria quaresma oficial da igreja ou outras quaresmas de oração que se faz de uma forma intensa, né? Então, às vezes a gente perde esse tempo da graça em que nós podemos continuar sendo caridosos ainda. A Quaresma foi só um impulso na oração, foi só uma maneira da gente realmente se deixar purificar. Isso tem que continuar. Uma vida mais orante ainda, mais caridosa. Então nós podemos ainda olhar para os nossos guarda-roupas, né? Guarda-roupas, melhor dizendo, e ver que talvez tem coisas ali que nós não estamos usando a tempo e que a gente pode passar para frente. E não é simplesmente aquela roupa que já está um tanto surrada, mas talvez até uma roupa muito boa e bonita, que quem sabe não caiba mais em nós, ou ainda pode até servir, mas nós deixamos parada ali, e se ficar ali vai ficar mais tempo ainda, porque a gente fica pensando: qual ocasião que eu vou usar? Então, roupas que podem ser destinadas para pessoas que talvez não terão acesso àquela roupa, com aquela qualidade que nós podemos ter. Então, nós podemos fazer uma doação para um bazar. E por que um bazar? Não simplesmente porque se arrecada fundos para a igreja ou para uma entidade, mas porque as pessoas mais pobres têm as condições, né, com um valor mais acessível, de adquirir também coisas boas no bazar, né, coisas que talvez elas não conseguiriam de outra maneira, ou ainda a nossa própria doação também para alguém que precisa. É nisso que consiste esta obra de misericórdia corporal, de vestir os nus. Mas quem sabe o mais desafiador seja a obra espiritual, aquela de se revestir da misericórdia de Deus com atos misericordiosos, nos despindo de rancores, de ressentimentos, de ódios, de amarguras, de falta de perdão, não é? Às vezes a nossa roupa se torna essa, né? Ou seja, aquela lembrança triste e ofensiva que a gente teve e que às vezes a gente usa todos os dias quando a gente não permite se perdoar. Então o Senhor quer também, como obra de misericórdia espiritual, que nós possamos perdoar as injúrias. Por quê? Jesus hoje vai dizer que Ele veio para o perdão dos pecados. Então o cristão que acredita em Jesus ressuscitado é aquele que vai testemunhá-lo, viver de forma diferente, é aquele que vai viver para perdoar, para amar, para confiar mais em Deus,
para deixar-se transformar cada dia mais. É a conversão constante que acontece em nossa vida. Não deixemos que o medo nos prenda. Não deixemos que o nosso coração se revista de coisas que às vezes nos afastam de Deus e das pessoas, mas vamos deixar que a paz, que é uma paz também corajosa, uma paz que nos impulsiona a fazer as coisas de forma decidida em Deus, nos capacite cada vez mais a cumprir a nossa missão. Missão que nos mostra que a Páscoa não termina com o encontro com Jesus ressuscitado. A Páscoa ela continua no nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador